dar testemunho. E não sei como apareceu no meu computador um discurso do verdadeiro Pai e eu estive a traduzi-lo e disse para mim, isto é para mim e para todos os irmãos e irmãs. Eu vou ler alguns trechos do discurso que tem por título Os Verdadeiros Pais e Nós, e que foi dado pelo verdadeiro Pai em 7 de maio de 1972, em Tóquio, Japão. A nossa missão é obter a vitória até ao nível nacional, através de clãs e tribos. Talvez não tenhais percebido como difícil tem sido o trabalho da restauração. Por causa dessa dificuldade, Deus teve de trabalhar durante 6.000 anos bíblicos. Não houve ninguém na história que pudesse entender esta fórmula de modo preciso. Porque o fracasso do homem foi provocado pelos seres humanos, a restauração e a indemnização também têm de ser realizadas pelos seres humanos. Por isso aqui o cristianismo não compreende esta fórmula, porque pensa que fazendo oração e sacrifício tudo está feito. O pecado desaparece. Mas não é assim. É o princípio de que aqueles que cometem crimes têm de indemnizar os seus crimes por si próprios. Os primeiros pais tornaram-se caídos, falsos pais. Por isso, a humanidade precisa de verdadeiros pais. Caso contrário, não há modo algum de como a história pode voltar para Deus. Mesmo que haja milhões de santos que deram a sua vida, tal como nos 400 anos primeiros do nosso século, os cristãos sofreram atrozmente, mas mantiveram a sua fé. Esse sacrifício foi necessário, mas mesmo que continuemos a fazê-lo, o pecado original não desaparece. Por isso é que os verdadeiros pais são absolutamente necessários e não podem ser substituídos nem mesmo por 1 milhão ou 1.000 milhões de outras pessoas. É isto que, infelizmente, agarra o cristianismo a não querer ver e aceitar outras verdades acima daquelas que eles já sabem. Vós tendes de ser capazes de dizer: vou arriscar a minha vida servindo os verdadeiros pais. Eles são o mais precioso que toda a história teve. Desde a queda do homem até hoje,
Todos esperaram pelos verdadeiros pais, mas só nós temos esse dom. Mas isso implica que nós temos de herdar esse coração dos verdadeiros pais, que também se sacrificaram sem limite. Para quê? Para nos trazer de volta para o Pai Celestial. Jesus, há 2000 anos, disse o que os verdadeiros pais estão aqui a dizer, que nós devemos ter a atitude: vou arriscar a minha vida servindo os verdadeiros pais. Jesus, há 2000 anos, declarou também: quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por minha causa, encontrá-la-á. Está escrito em Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 35. Esse é o ponto de partida, o ponto de viragem. Aqueles na Igreja de Unificação que querem ser felizes não serão capazes de encontrar a felicidade a não ser que possam sentir. Antes que eu possa ser feliz, os meus pais têm de ser felizes. A não ser que penseis assim, a própria felicidade nunca pode chegar até vós. Tendes de sentir, a não ser que o Pai Celestial se torne feliz, nada no universo pode ser feliz. A fim de indemnizar os vossos pecados de acordo com o princípio, deveis limpar os vossos pecados passados, bem como os vossos pecados presentes. Tendes de vos recompor através do princípio divino. E o verdadeiro Pai continua e diz: a coisa mais terrível que podeis dizer na Igreja da Unificação, sabeis qual é? Não sabeis? Pois não. Eu também não sabia que era assim tão terrível, mas verdadeiramente é porque temos os olhos fechados ainda. Portanto, a coisa mais terrível que podeis dizer na Igreja da Unificação é não querer dar testemunho. A coisa mais terrível é se vós não podeis trazer os vossos próprios filhos espirituais. Por outro lado, essa é a coisa mais desejável por Satanás. Se não houvesse alguém que me procurasse, que me encontrasse, eu não tinha seguido este caminho. Eu hoje não estaria aqui. Eis porque nós temos de compreender, todos os dias estamos a ver dezenas, centenas de pessoas passarem por nós. O que é que nós pensamos dessas pessoas? Essas pessoas, Deus, os verdadeiros pais, estão à espera que elas o conheçam, para que possam tornar-se família de Deus e dos verdadeiros pais. Quereis ter os vossos próprios filhos físicos, não? Precisais de ter filhos físicos, porque é a fórmula natural para nos tornarmos pais. E depois
passarmos a vida para o bem do futuro. É por isso que as pessoas se casam para deixar descendentes. Mas, se vós não podeis amar os vossos filhos espirituais, não tendes o direito de amar os vossos filhos físicos. Esse é o caminho da restauração. Se pensarmos nisso, a nossa vida, o nosso pensamento, o nosso sentimento altera-se. Diz o continuo ainda desse discurso, o nosso Pai diz: para subjugar Satanás, não podeis ser perdoados apenas pedindo. Pai Celestial, por favor, perdoai-me. Tendes de derramar lágrimas para voltar a Deus. Isto o que quer dizer? Quer dizer, para eu poder derramar lágrimas, é eu poder possuir qual sentimento Deus tem. Qual o sentimento que os verdadeiros pais têm? É, olhando para essas pessoas que eu estou a ver, que eu estou a olhar, ele diz: coitadinho deste filho e desta filha, não conhece o caminho para regressar à casa. Jesus deu uma parábola fabulosa, lindíssima, que reflete isto, que é a parábola do filho pródigo. Aquele filho que quis sair da casa do pai e ir embora. O pai deu-lhe o seu dote, e deixou-o ir. Mas o coração do pai nunca deixou de pensar e sentir a dor da falta do seu querido filho. No seu pensamento e coração estava a pensar: o que estará ele a fazer? Agora já acabou o dinheiro, o que é que ele está a fazer? Ele está a sofrer. E todos os dias, sempre com uma esperança certíssima de que um dia o seu filho voltaria, ele todos os dias subia à torre e olhava até o fundo a ver se conseguia descobrir a silhueta do seu filho. Isto é o que Deus está a sentir e a desejar desde que Adão e Eva saíram da casa do Pai. Tornaram-se os filhos pródigos e nós ficamos todos a ser os continuadores de ser pródigos, filhos pródigos, afastados de Deus. Portanto, ele, o nosso verdadeiro Pai, diz: tendes de derramar lágrimas para voltar a Deus. Portanto, não podemos derramar lágrimas pensando que Deus está feliz no céu com os seus anjos. Pelo contrário. Por isso, Deus não está feliz no céu com os seus anjos. Ele está triste até não poder abraçar não um, mas todos os filhos, os 8 bilhões de pessoas. Jesus disse: há mais alegria no céu por um pecador que se converte, isto é, volta para casa do Pai, do que 99 justos. Portanto, se queremos dar muita alegria a Deus e aos verdadeiros pais, é trazer os filhos que estão longe, não conhecem a vontade e o amor de Deus, dos verdadeiros pais. Tendes de derramar lágrimas para voltar a Deus, tendes de sentir a dor do vosso rosto inchado
de chorar e ainda tendes de sentir dor no estômago. Esta é a situação realista. Tendes de derramar lágrimas de arrependimento pelos vossos pecados. Isso é muito importante para cada um de vós. Temos de fazer não só o nosso bem, mas para o bem do nosso país e do mundo. Não podemos escapar do caminho do sofrimento para conquistar a vitória sobre a nação. Não podemos fugir à luta, quer a nível interno, quer externo. A Igreja de Unificação tem de percorrer este caminho desde o nível individual, o nível familiar, até o nível de clã e nacional. Depois, deveis perceber que antes do nosso tempo, muita indemnização sacrificial foi paga por muitos cristãos que derramaram o seu sangue e lágrimas pela providência de Deus. Temos de sentir verdadeiramente muita gratidão por eles. Não sabeis quantas lágrimas os verdadeiros pais derramaram, mas não podeis deixar de derramar lágrimas se perceberdes que os verdadeiros pais ainda estão nessa posição difícil. A situação dos verdadeiros pais é também a situação de Deus. Vós cometestes os vossos pecados no passado e no presente, e podeis chorar por causa disso, mas não sentistes arrependimento suficiente, porque após o arrependimento deveis chorar lágrimas de profunda gratidão, porque estáis a voltar para Deus para serdes restaurados. Sem essas lágrimas, não podeis entrar no reino do céu. E assim, os extratos deste discurso terminam aqui. Por isso, quando pensamos como é possível 8 bilhões de pessoas serem salvos, mas não é preciso irmos para essa comparação. Nós, portugueses, podemos pensar, somos 10 milhões. Como podemos salvar 10 milhões de pessoas? A verdadeira mãe diz, 1/3. Fazei agora 1/3. 1/3 de 8 bilhões, todos os membros de todo o mundo, e cada nação 1/3. 1/3 de 10 milhões, quanto é que é? 3.333.000. Portanto, até 2027, nós só temos de pôr isto na nossa mente. Este é o nosso objetivo, dado pela verdadeira mãe, não por nenhum membro líquido, pela verdadeira mãe. É a responsabilidade de todas as famílias abençoadas e, por isso, de todos nós. Os verdadeiros pais vieram mostrar-nos o caminho que devíamos seguir. A vida dos verdadeiros pais é o modo como nós temos de seguir, é o caminho. Sabemos que, devido à queda, o pecado original ainda permanece no mundo. Os cristãos pensam que o reino do céu é o paraíso, mas não. Porquê? Porque Jesus disse, quando o ladrão da direita se arrependeu e disse para que ele, Jesus, se lembrasse dele quando estivesse no seu reino, Jesus disse, hoje mesmo estarás comigo
no paraíso. Portanto, os cristãos ficaram a pensar que o modelo do céu é o paraíso. Mas não, não é o reino do céu. O paraíso não é o reino do céu. Portanto, é preciso eliminar o pecado. Por isso, mesmo que nós encontremos a resistência de todos os religiosos, de todas as pessoas que são ateias, nós temos de pensar, mas tu não tens outro caminho. O único caminho é a salvação, a eliminação do pecado original através do renascimento, através dos verdadeiros pais. Quando nós olhamos para as bênçãos enormes, as cerimônias de bênção de milhares, nós pensamos, está muito bem. Nós não pensamos que é bênção, é para todos os 8 bilhões de pessoas. Não é só para aquele grupo que está a ser abençoado. Por isso, como casais abençoados, muitos julgam que já conseguiram o objetivo. Se eu conseguir, já não tenho o pecado original. Porém, o verdadeiro pai, os verdadeiros pais nos disseram, a bênção é condicional. É como um crédito. Eu quero comprar uma casa ou um carro, não tenho dinheiro. O banco diz assim, eu dou-te o dinheiro, o crédito, compra. Depois vais pagando todos os meses. Portanto, até quando eu não pagar todos os meses, eu tenho o carro, eu tenho a casa, eu faço tudo. Porém, não são meus. Eu tenho que pagar tudo. Por isso, nós, casais abençoados, temos de pensar que ainda temos de purificar e cumprir os objetivos que os verdadeiros pais nos deram. Salvar toda a gente à minha volta, os meus vizinhos. Todas as vezes eu penso nos meus vizinhos. Estas pessoas, se eu não disser aos meus vizinhos acerca da verdade que os verdadeiros pais estão na terra e que eles têm de ser abençoados para eliminar o pecado original. Eles, quando eu chegar ao mundo espiritual e eles também chegaram, o que é que eles me fazem? Agarra-me no pescoço e tu não me disse, tu estavas, vias-te tantas vezes na rua e tu não me disseste nada. E tu estás aonde? Já pensaste? Como é que as pessoas, nós poderemos confrontar-nos com essas pessoas que estão no mundo espiritual? Portanto, a todas as pessoas que nós conhecemos, nós não temos de sentir barreira. Temos de dizer, se eles negarem, se eles não aceitarem, se o problema é deles. Eles não podem acusar. Isso é muito importante. Portanto, como casais abençoados, muitos julgam que já conseguiram o objetivo, o perdão do pecado original e pode começar a família. Porém, como disse, a bênção foi-nos dada condicionalmente, como ter um crédito sobre qualquer coisa significa que essa ainda não nos pertence. A bênção ainda não nos pertence. Porque temos a missão de salvar todas as pessoas da nossa nação. Todas as famílias Chambo têm como objetivo restaurar a nação. Para isso é absolutamente necessário dar testemunho. E acerca de dar testemunho, gostaria de partilhar convosco também algumas palavras extraídas de discursos do verdadeiro Pai. Estas são de 3 de abril de 1971. Como deveis dar testemunho às pessoas, disse o verdadeiro Pai.
Não vos limiteis a vaguear sem rumo todos os dias. Visitai 100 casas e escolhei 10 delas, e dessas 10 casas escolhei uma pessoa. Em seguida, concentrai-vos em transmitir a palavra a essa pessoa. Eu vos digo, concentrai-vos no objetivo de dar testemunho a uma pessoa por mês. Para conseguir isso, deveis oferecer devoção e trabalhar intensamente durante esse mês. Depois de dar testemunho a essa pessoa, deveis dizer-lhe: assim como eu fiz por ti, deves dar testemunho aos teus parentes como com muita devoção. Se estabelecerdes essa tradição e orientar os outros a fazer o mesmo, certamente ireis sair bem. Uma pessoa por mês, uma expansão horizontal do testemunho desdobrar-se-á de uma pessoa para outra e o número de membros irá aumentar acentuadamente. Verdadeiro Pai, há quanto tempo está a repetir isto? Quantos de nós seguimos essa diretiva? Extraído de outro discurso, também de 1971, mês de março, diz assim: testemunhar ao risco da vossa própria vida. O que pensais quando vedes uma pessoa que deseja ganhar dinheiro apenas para si própria e que gosta de fazer os outros perderem dinheiro? Nós fomos feitos para dar benefício aos outros, não para tirá-lo. O reverendo Moon vive a sua vida assim, dando benefício aos outros. Hoje em dia, quando regresso a casa à noite, sinto dores extremas nos olhos, porque estou exausto. Quanto mais exausto eu estou, mais dor sinto. Então, eu não preciso de me perguntar para que propósito estou tão cansado. À medida que vou avançando no curso público, não devo ser um sinal menos para o céu. Se seguirdes o caminho para beneficiar o céu, mesmo que digais a Deus, por favor, não vos preocupeis em cuidar de mim. O céu tem de se preocupar convosco. Para viver assim, deveis saber do que precisais de vos preocupar sempre. Deveis colocar-vos na posição em que podeis receber simpatia do céu em todos os momentos. No curso em que estáis a seguir e no curso que já trilhastes, deveis lembrar-vos do facto de que estáis a seguir o curso de filhos e filhas de piedade filial e do curso de patriotas. Um outro extrato do verdadeiro Pai. Dar testemunho deve ser precedido pelo coração. Para dar testemunho, deveis ter uma emoção tão forte que vos tornais um ímã de amor que pode atrair a mente de todas as pessoas. Dar testemunho é como criar um segundo eu. Não haveria problema se dedicasseis tanto coração como uma mãe para nutrir e cuidar do seu bebé recém-nascido. Já ouvistes os gemidos e lamentos de muitas pessoas presas no túmulo de Satanás? E já sentistes uma justa indignação para os libertar? Há muitos
que querem salvar pessoas boas, mas poucos que querem cuidar de pessoas más e miseráveis para que se tornem pessoas boas e felizes. Como a história pecaminosa durou 6.000 anos, vós deveis passar pelo menos 6 meses dedicando o vosso coração na educação de cada pessoa que encontrais. Este é do discurso do verdadeiro Pai, de 4 de março de 2012. Dizeis que ides sair para dar testemunho. Mas o que é dar testemunho? Quer dizer mostrar o caminho. E estás a mostrar o caminho para o mundo voltar para Deus. Como é maravilhoso este trabalho. Para onde você vai? Ela responderia: Oh, depois de passar por este mundo, voltarei ao reino do celestial. Vós estáis a ser pioneiros na maneira das pessoas fazerem exatamente isso. Como maravilhosa é esta tarefa de dar testemunho. Especialmente aos casais abençoados, quero dizer: todos os membros da vossa família devem entender e digerir a lei da família e herdar e seguir a tradição dos verdadeiros pais. Qual é a tradição dos verdadeiros pais? A tradição dos verdadeiros pais é esta: com o coração do pai na posição de um servo, devemos derramar suor pela terra, lágrimas pelo homem e sangue pelo céu. Esta tradição foi-me dada passados uma semana ou 2 semanas depois de ter entrado para a família num cartão que ainda guardo. A líder nacional ofereceu-me isso. E desde, portanto, essa altura até hoje nunca me esqueço disto, esta tradição que é preciso praticá-la sempre. Esse é o principal conteúdo da tradição dos verdadeiros pais, e os verdadeiros pais esperam que os casais abençoados o conheçam e o cumprem. E ainda mais um, antes de terminar. Deus, diz o verdadeiro Pai, Deus irá apoiar-vos totalmente. Se Deus der algo para fazer e vós responderdes imediatamente ao seu mandato com entusiasmo e uma atitude positiva, Deus vos apoiará plenamente. Se não responderdes imediatamente, é difícil para Ele ajudar-vos. O sucesso e os resultados vêm através do apoio de Deus, não através do vosso próprio plano ou esforço. Não crieis uma lacuna entre o tempo que recebeis a direção de Deus, ou dos verdadeiros pais, e o tempo que começais a agir. Portanto, nosso sucesso vem dos nossos 5% de responsabilidade exclusivos nossos. São nossos. Mas não fica tudo cumprido.
Deus também vai fazer a sua parte, que é muito maior. E, para podermos ter uma ideia, por exemplo, quando a saída dos israelitas do Egito para irem para Canaã, o que é que aconteceu? Eles seguiram, Moisés seguiu, mas chegaram ao momento que encontraram o mar à frente. O Mar Vermelho. E depois, o que é que aconteceu? Atrás deles estavam a vir o exército dos egípcios para ir agarrá-los e trazê-los de volta para o Egito. Cá está a intervenção de Deus. Abriu as águas de par em par e eles foram. Não foi uma coisa normal. E depois os egípcios pensavam que também podiam entrar no mesmo caminho, ficaram todos sufocados. Portanto, isto é um exemplo de como nós podemos encontrar muitas dificuldades, mas fazemos a nossa parte da responsabilidade. Apenas, nada mais. O resto Deus fará. Por isso aqui, o sucesso e os resultados vêm do apoio de Deus, não através do vosso próprio plano ou esforço. Isto cumprir é só isso que é o vosso esforço. Mas não está feito tudo. E depois, para terminar, gostaria de partilhar convosco as palavras da verdadeira mãe. A verdadeira mãe, desde a ascensão do verdadeiro Pai, tem mostrado a sua preocupação constante e nos mostra e incentiva a dar testemunho. E ela diz: a coisa mais preciosa é dar testemunho e salvar vidas. O poder e o dinheiro podem desaparecer a qualquer momento, mas as vidas que eu salvei irão comigo para sempre. Por isso, é realmente imensamente precioso o dar testemunho. O nosso tempo é curto e temos a honrosa tarefa de salvar todas as pessoas. Se não salvarmos os outros, não podemos ser salvos. Deus e os verdadeiros pais não se sentirão aliviados, livres e felizes até à última pessoa a ser salva. Façamos hoje, porque amanhã é tarde, a nossa determinação de dar as nossas energias e capacidades para a salvação de todas as pessoas. Ágil. Votos de uma semana abençoada e frutuosa. Vamos orar. Queridos pais celestiais e verdadeiros pais do céu, da terra e da humanidade, nunca nos podemos cansar de dar-vos toda a nossa gratidão, todo o nosso amor, que é ainda pequeno, porque nos destes os verdadeiros pais. Sem eles, nós continuaríamos na escuridão e presos às garras de Satanás, e por isso estamos infinitamente gratos para toda a eternidade. Queríamos, pais celestiais, que nos possais
perdoar por ainda não termos herdado o coração, o vosso coração e o coração dos verdadeiros pais. Porque se o tivéssemos hoje, o mundo inteiro, os 8 bilhões de pessoas estariam salvas. Mas nós temos a bênção de termos vida e, por isso, temos a grande oportunidade de cumprir a salvação de outras pessoas, de fazer com que eles também possam ter a alegria de serem salvos e poderem viver na família, na vossa família, na família dos verdadeiros pais. Queremos pedir-vos por todas as pessoas do mundo inteiro e desta nossa nação, a quem nós queremos realmente trazê-las todas para vós, para os verdadeiros pais. Todas estas pessoas no mundo inteiro, na nossa nação, devem conhecer os verdadeiros pais. Queremos pedir-vos, pais celestiais, que a vossa guia, a vossa luz, nos dê a energia e a força necessária para mantermos todos os dias o nosso coração generoso, desejando de poder trazer-vos filhos para a vossa casa. Vos pedimos, pais celestiais, que possais aceitar esta oração que vos faço no meu nome. Liberto Silva de uma família central abençoada. Adjo. Obrigado, Sr. Alberto, pelo sermão, muito inspirador, muito, acho que todos sentiram a mesma coisa, sentir o peso da responsabilidade sobre os ombros, né, de sair para dar testemunho, para convidar pessoas. E no que o senhor falou e replicou das palavras dos verdadeiros pais, moedas acabam. E alguns aqui, que não foi a minha época, mas o escudo existiu e hoje não existe mais. Hoje é o euro. No Brasil existiam várias outras moedas que também se extinguiram e existe o real. Moedas se acabam, governos se acabam, né? Mas os filhos, criamos, que desenvolvemos, têm um laço muito grande e forte para a vida toda. Então, que esse peso nos nossos ombros, né, a gente diminua ele, criando o hábito de dar testemunho. Mesmo que seja meia hora, 20 minutos, 10 minutos, mas começar faz toda a diferença. Porque se eu esperar para estar preparado, se eu esperar para estar com tempo livre, nunca vai acontecer. Nunca. Então, mesmo no meu trabalho, no metro, no comboio, 10 minutos que seja, 20 minutos que seja, desenvolver o coração com aquela pessoa vai fazer a diferença na vida daquela pessoa e na nossa também, porque vamos treinar essa habilidade. Então, vamos agora aos avisos de notícias, vamos quebrar um pouco o protocolo.